estar abrindo em Lucas. Não, vamos ler primeiro em Mateus e depois vamos ler em Lucas, porque são duas palavras que uma vai complementar a outra. É em Mateus 21, no versículo 18. Amém? Que fala assim: No dia seguinte, quando estavam voltando para a cidade, Jesus teve fome. Ele viu uma figueira na beira da estrada e foi até lá. Mas não encontrou nada, só folhas. Aí disse para a figueira: Nunca mais dê figos. E na mesma hora a figueira secou. Agora vamos estar lendo lá em Lucas, no capítulo 13. Capítulo 13, do versículo 6 ao 9. Amém? Que fala assim: Então Jesus contou esta parábola. Certo homem tinha uma figueira na sua plantação de uvas. E quando foi procurar figos, não encontrou nenhum. Aí disse ao homem que tomava conta da plantação: Olhe, já faz 3 anos seguidos que venho buscar figos nessa figueira e não encontro nenhum. Corte essa figueira. Por que deixá-la continuar tirando a força da terra sem produzir nada? Mas o empregado respondeu: Patrão, deixe a figueira ficar, mas este ano eu vou afofar a terra em volta dela e pôr bastante adubo. Se no ano que vem ela der figos, muito bem. Se não der, então mande cortá-la. Amém? Os irmãos podem se assentar? Grata a Deus por mais uma oportunidade de estar aqui, né? Ministrando uma palavra aos irmãos. E que Deus venha fazer a sua boa obra, amém? É interessante quando a gente fala sobre figueira, porque na minha infância, uma tia minha, ela tinha um pé de figueira no quintal. E o figo é uma das frutas que para mim hoje em dia é quase inexistente, que eu nunca mais vi falar sobre figo, mas é uma das frutas mais apetitosas que eu já experimentei na minha vida. Com calda, ele é perfeito. E o que isso tem a ver com a mensagem? A figueira é algo que sempre me relata sobre sermos frutíferos, sobre ter um fruto que ele faça sentido em todo um contexto. E esse fruto de quintal, ele sempre me remete a essa história, porque eu vejo que o fruto, o quanto ele é importante. Não é à toa que se a gente quisesse só uma árvore, a gente não teria uma árvore com fruta. Só uma árvore qualquer, tanto faz se ela tem fruta ou não, com flores ou não, o importante é a sombra dela. Mas se a gente tem uma árvore com frutos, a ideia é que ela a ideia é que ela tenha frutos e frutifique para que a gente possa aproveitar o que ela tem a de oferecer para nós, certo? E essa questão do fruto, ela reflete muito em nós e na nossa frutificação como pessoas em Cristo. É interessante porque, assim como em Mateus, Marcos também relata a história de uma vez que Jesus ele estava passando e ele sentiu fome. É interessante a gente sempre colocar nesse parêntese que Jesus sentiu fome naquele dia. E quando ele vê de longe, ele vê uma figueira e ele fala: eu vou até lá. Pensa, eu estou colocando, né, num parêntese meu. E ele vai até essa figueira para ver se tinha algum fruto para que ele pudesse saciar a fome dele. E nessa figueira ele não encontra nada, não encontra nenhum fruto. E em Marcos, inclusive, relata que naquela época não era a época de fruto. Não era a época daquela árvore ter o fruto, porque não era na estação certa. E Jesus pega e fala para aquela árvore secar. E aquela árvore nunca mais deu fruto. Tanto que, um tempo depois, os discípulos passaram por essa mesma figueira e ela tinha secado das folhas a raiz e ela nunca mais deu fruto. É interessante a gente pensar e refletir sobre essa questão do fruto, porque quando a gente não dá fruto dentro do nosso ministério, a nossa árvore ela seca. E Jesus ele pode muito bem secar a árvore em nós.
Ele pode falar que essa árvore não dê mais frutos, a Adriele não dê mais fruto, ela não faça mais sentido, porque ela não está fazendo aquilo que é para ela fazer. Parece que é pesado algumas palavras, né, quando a gente para entrar um pouco mais a fundo, mas essa foi a palavra que Deus ele deu especialmente para mim. E eu falei, então eu vou levar para a igreja, né, porque se formos para sofrer, vamos sofrer todos juntos, certo? Então, é interessante porque Mateus e Marcos contam a mesma história e relatam a mesma coisa da figueira. E a figueira, ela havia secado. E eu creio que isso remete muito à igreja contemporânea atual. Que a igreja, ela tem secado e às vezes é o próprio Cristo que seca essa igreja. Sabe por quê? Porque a igreja ela não está dando o fruto que ela deve dar. E é importante que toda árvore que está em Cristo, toda árvore que o ramo dela está enxertado na videira, ela dê algum tipo de fruto. Seja bom, seja ruim, você tem que dar um fruto. Se você for do time ruim, provavelmente você vai colher as suas próprias consequências, mas você tem que dar um fruto. Agora, uma árvore que ela está seca já e ela não dá fruto algum, aí começa a ser mais preocupante. Porque que sentido vai fazer uma árvore que não dá fruto, sendo que o papel principal dela é para ela dar fruto? Eu lembro que no quintal lá de casa tinha um pé de manga, eu acho que eu já contei isso daqui alguma vez, mas tinha um pé de manga e ele era um pé bem bonito, mas ele nunca tinha dado manga. Sempre quando dava a manga, ela mirrava e ela nunca deu fruto. Então minha mãe foi lá e cortou o pé de manga, porque não faz sentido ter um pé de manga se ele não dá a manga. E assim a gente é dentro da igreja também. Quando Jesus ele corta a árvore, é porque ela não está dando fruto como ela deveria estar dando. E assim, lá em Lucas 13, também fala algo semelhante. Só que agora não foi uma história vivida, mas foi uma história que Jesus ele contou. Que havia um dono de um lugar, que havia uma vinharia, mas nesse meio tinha um pé de figueira também, porque ele gostava de figos, eu acredito. E esse pé de figueira, essa figueira, ela não tinha dado frutos em 3 anos. Eu creio que desde a época que ele havia plantado, ela não havia dado fruto ainda. E aí, eu creio que ele, muito chateado, fala para o seu empregado que aquele pé não estava dando fruto, que era melhor cortar, porque a gente sabe, a gente que mexe um pouco com planta, sabe que quando a planta ela está perto de outras plantas, ela acaba sugando toda a energia, toda a vitamina que há perto das outras plantas também. E aquela árvore, a figueira, ela só estava sugando para ela, provavelmente poderia estar que até as outras vinharias estavam já um pouco mais definhadas por causa da vitamina. Mas conjecturando isso tudo, a gente percebe que aquela figueira ela não estava fazendo o papel dela. E é por isso que ela foi mandada cortar. Porém, havia um empregado naquele lugar. E ele fala assim, mas deixa que eu adubo, deixa que eu cuido primeiro dessa figueira. Deixa eu colocar, fofar a terra, deixa eu cuidar dessa planta. E se ano que vem ela der fruto, amém. E se ela não der fruto, que a gente mande cortar. É interessante porque são 2 histórias que falam sobre uma figueira, só que uma, ela não dá fruto e Jesus, pessoalmente, ele manda cortar, melhor ainda, ele seca a figueira só com suas palavras. Mas na outra história, aquele homem, aquele empregado, ele não fala para secar a figueira, ele dá mais uma chance daquela figueira frutificar. E quando eu preparava essa mensagem, porque antes do pastor chamar, eu já estava com essa mensagem refletindo no dia. E quando eu li essa passagem, Jesus falou muito forte no meu coração, ainda dá tempo de frutificar. E quando a gente pensa sobre tá na hora de frutificar ou ainda há tempo de frutificar, é porque o tempo está correndo muito rápido. E nesse tempo correndo muito rápido, se a gente não começar a frutificar, pode ser que uma hora ou outra a nossa árvore seja cortada. A Adriele pode ser cortada. A Roseli pode ser cortada, porque ela não está fazendo o papel como árvore. Essa palavra ela é um pouco doída, mas eu creio que ela vai falar o coração dos irmãos, assim como falou o coração do meu. E assim, quando eu parei para pensar, e eu fiquei refletindo um tempo, eu falei, Jesus, tem que frutificar, não é? Tem que frutificar. Nosso papel como cristãos é frutificar. Porque não adianta estarmos dentro de uma igreja, eu sempre gosto de trazer isso para os irmãos, não adianta a gente estar dentro da igreja, segunda, quarta, terça, quinta, domingo,
culto de manhã, de tarde, sendo que não estamos frutificando da forma correta. Não estamos obedecendo. Esses dias eu li o pastor, acho que foi até o pastor Adriano Nascimento, ele falou que se a gente obedece parcialmente, a gente já não está obedecendo. E isso é pesado porque a gente, muitas das vezes, nós obedecemos parcialmente e esquecemos que a obediência, ela se trata de um todo e não de uma meia metade, não de um pouquinho, não de ser cristão só por um tempo, só por um pedaço, só por dentro da igreja, mas é no contexto geral. E isso engloba toda a nossa estrutura familiar, relacionamento, amizade, igreja, corpo e etc. Então, quando a gente fala sobre frutificar, a gente tem que frutificar em todos esses meios sociais que a gente tem que frutificar de alguma forma. Seja essa frutificação em forma do nosso caráter, seja em uma nova vida, seja em uma personalidade, seja em forma de almas também, devemos frutificar. Sabe por quê? Porque eu ainda refletindo dentro dessa mensagem, tem uma parte que me chamou a atenção, porque em Marcos, eu dei um destaque nisso, que Marcos fala que não era tempo daquela figueira frutificar. Não era hora dela dar fruto. Só que nós cristãos, a gente não tem essa de hora de dar fruto ou tem tempo para tudo. Não temos isso. A gente tem que frutificar. Não fala o dia, não fala a hora, não fala se é de manhã ou de tarde. Temos que frutificar dentro e fora de tempo. Temos que frutificar. Esse é o papel da igreja nos dias atuais. Porque sabe por que não há tantos sinais, não há tantas maravilhas, não há tanta cura? Porque a igreja, de fato, ela não está frutificando. E isso, quando eu não falo como se eu estivesse acusando os irmãos de algo. Eu falo para a Adriele que ela talvez não esteja frutificando como ela deveria estar frutificando, e é por isso que há uma parte da igreja que ela está doente espiritualmente por causa dessas falhas que continuamos a ter. E isso fala muito sobre os nós atualmente. É muito bonito a gente sempre falar aos outros, mas eu gosto sempre de refletir a mensagem naquilo que eu vivo e não naquilo que eu só quero trazer como se eu fosse a melhor pessoa dessa face da terra, porque não existe. Então, se Jesus tivesse fome hoje, quando ele fosse até você, que fruto você entregaria para ele? Será que ele teria muitos frutos, como aquele figo que eu lembro lá da minha tia, que era um figo suculento? Ou será que talvez o fruto esteja podre? Ou será que a sua época talvez não seja a hora de frutificar assim? Ou talvez você nunca tenha pensado que você tem que frutificar dentro da igreja. Isso é para os irmãos refletir, assim como eu refleti muito antes de trazer. Eu até repensei assim um pouco. E se eu visse Jesus e ele perguntasse, Adriele, quais os seus frutos de hoje? Será que eu me envergonharia dos frutos que eu não tenho, dos frutos que eu tenho ou da falta deles? Essa é a mensagem que eu quero deixar para os irmãos nessa noite. Em Lucas 6, no capítulo 43, fala assim: a árvore boa não dá frutas ruins, assim como a árvore que não presta não dá frutas boas. Pois cada árvore é conhecida pelas frutas que ela produz. Não é possível colher figos de espinheiros, nem colher uvas de pés de urtiga. A pessoa boa tira o bem do depósito de coisas boas que tem no seu coração. E a pessoa má tira o mal do seu depósito de coisas más, pois a boca fala do que o coração está cheio. E o que o nosso coração tem estado cheio? Quais são os frutos que temos guardados no nosso coração para que possamos frutificar? É muito interessante o texto também que fala que uma nascente ela não pode jorrar duas águas. Ou ela é boa, ou ela é má, ou ela é salgada, ou ela é doce. Então isso também trago dentro das frutas. Não há como uma árvore boa, ela dá frutos ruins e vice-versa. E se for dentro desse contexto todo de árvore, quais são as frutas que vamos entregar para Jesus naquele grande dia? Ou melhor, quais frutas vamos continuar entregando para as outras pessoas também? Porque o meio de Cristo, o corpo de Cristo, não é sobre o reino dos céus, não é sobre a vida íntima entre você e Deus somente.
mas é um convívio onde uma sociedade, elas falam, elas vivem o que Cristo tem de trazer na igreja. Assim como todos viviam na época primitiva, é nessas épocas de hoje também. A gente tem que fazer com que esses milagres, essas maravilhas e todo esse contexto bonito que a gente sempre fala, avivado, aviva no Senhor a boa obra, mas o que estamos fazendo de fato para que essa obra ela seja avivada? Porque o glória a Deus e o aleluia do culto, ele não traz avivamento de fato, mas a nossa vida secular, ela aviva nossas vidas no culto. É interessante, né? Porque dependendo de como vai ser o nosso dia a dia, o nosso dia, a nossa noite no culto, ela talvez não faz sentido quando estamos aqui. Às vezes muitas pessoas estão aqui no culto com a cabeça lá fora, ou cansados ou esgotados, talvez porque no dia a dia a gente nem lembre de Cristo de fato. Nem estamos perto de Cristo e nem queremos saber dele, porque há tanta coisa para fazer, né? Há escola, há trabalho, há... Tudo que a gente tem para fazer está no dia a dia e é só 1 horinha, 2 horinhas dentro do culto. Então, por que dedicar tanto tempo a ele, né? E isso traz um reflexo muito grande no culto. É por isso que há cultos ou vazios, ou há cultos frios, que muitas vezes a pessoa fala, ou existe também um falso avivamento, que todo mundo se movimenta, pula e adora, sendo que lá na nossa casa, a gente é totalmente ao oposto do que a gente é no culto. Então, ou seja... Não vale a pena nenhum e nem outro. O avivamento tem que ser contínuo dentro do nosso dia, primeiramente. Isso tudo vai implicar na hora do culto. O culto vai ser mais harmonioso, o culto ele vai ser mais gostoso, o culto ele vai ser mais suculento, a presença de Deus vai se instalar no nosso meio. E isso, assim como era antigamente também. Antigamente, haviam profetas que eles faziam coisas tão grandes e a gente quase não vê essas coisas. A gente pode ver o número do CPF ser apresentado, pode ver, sei lá, macumbaria sendo desfeitas, mas a gente não vê um paralítico mais andar da cadeira. É muito raro. Ou a gente pode ver curas, mas curas tão superficiais. Imagina ver um cego enxergar de fato. Imagina coisas grandes, você avivar. John Wesley, eu lembro de uma história que John Wesley, ele estava na faculdade e ele avivou todo um campus missionário dentro da faculdade dele. Aquela faculdade que ele participava não era uma faculdade cristã, não era pessoas que compartilhavam do mesmo pensamento, mas dentro daquela universidade ele fez um mover tremendo através do Espírito Santo e ele moveu todo aquele lugar. E como nós estamos avivando o lugar que nós estamos? Como é que vamos fazer? Como é que vamos ter frutos, sendo que, na verdade, não estamos nem fazendo o mínimo para fazer isso se tornar realidade? Parece que as pessoas, elas antigamente, elas eram mais avivadas, eram mais cheias de Deus. Parece até que Deus mudou, né? Mas, na verdade, é que nós mudamos. Nós nos enchemos tanto do nosso eu, do nosso dia a dia, que... tornamos Deus como se Ele fosse algo para ser cultuado só aqui. E esquecemos que Deus ele está em todos os lugares, Ele tem olhos em todos os lugares, Ele está presente a todo momento. E Ele tem todo o poder, tem toda a força. Então, toda essa questão de frutificar é importante para que todos os outros vejam a glória de Deus ao redor da terra. Tem gente que acha que a gente vai ficar bonitinho, rico, sei lá, com aposentadoria, com dinheiro o tempo todo. E, na verdade, eu busco cristãos que estejam prontos, na verdade, para sofrer por Cristo. Porque estar com Cristo no meio da bonança é muito bom. Mas quando tiver alguém querendo te chicotear, te humilhar, te esfolar porque você pensa diferente com a mente de Cristo, aí eu quero ver os cristãos de verdade. E isso implica dentro desses frutos que estamos dando ultimamente. Outra coisa também que está englobalizada dentro dessa mensagem, lá em Lucas também, 13, que foi a oportunidade de frutificar. Assim como em Mateus, aquela figueira ela foi seca pelo próprio Cristo, a figueira em Lucas, o empregado ele deu mais uma oportunidade para que ela pudesse frutificar. Ou seja, há um versículo que fala que enquanto há fôlego de vida, há esperança. E enquanto a gente tem fôlego de vida, a ideia é que nós venhamos frutificar.
é frutificar, mas plantar mesmo, plantar com vontade de colher, é de entregar o melhor, fazendo não como se fosse para os irmãos que estão aqui no altar, não é como se fosse para o pastor, como se fosse para louvar o louvor mais bonito, porque o irmão vai ver a sua voz maravilhosa, mas é para entregar para Deus o melhor de tudo que a gente tem. É de tudo, é no trabalho, é no tratamento das outras pessoas, é na rendição, é no arrependimento, é em tudo que fizermos que seja para a glória de Deus. E isso está implicado em frutificar, é em frutificar com vontade, como se, sabe, como se não houvesse amanhã, esquece o amanhã, como se você tivesse só hoje para você fazer isso, amanhã não existe. Hoje você precisa frutificar. Hoje você precisa ler mais, hoje você precisa orar mais, hoje você precisa, não sei, fazer coisas que não estão acostumados, porque a gente é muito fácil de se acomodar. Sentar nesse banquinho toda quinta-feira, todo sábado, todo domingo é muito fácil, mas e frutificar durante o nosso dia a dia é igual a relacionamentos que estão destruídos, porque um marido ou uma mulher não se entregam um para o outro, no sentido de romantizar um relacionamento mesmo. E no final, eles querem que um olhe para o outro e o outro sorria e esteja tudo alegre. E, na verdade, é uma entrega de vida, um para o outro. E quando a gente percebe isso, para Deus também é a mesma coisa. Como é que a gente quer receber uma grande bênção de Deus, sendo que no dia a dia a gente nem se entrega para Deus? A gente nem olha para Deus, a gente nem chama a atenção dele, não sei, fazendo um jejum, fazendo uma oração, não sei, fazendo alguma coisa que não está dentro daquilo que a gente acha que tá bom demais, entendeu? Porque se a gente parar para pensar, a nossa vidinha ela é muito tranquila, eu diria. A gente não está sofrendo nenhum ataque terrorista, a gente está com nossas famílias, talvez nem todos com as melhores situações, mas Deus está dando graça todos os dias, está dando força e saúde. Mas há pessoas que estão nas últimas de vida no hospital, há pessoas que elas nunca viram os pais, que estão nas ruas, há pessoas que passam fome, que passam sede. Há esse tipo de gente no mundo e a gente sabe disso. E como estamos frutificando já que a nossa vida está tão boa? E ainda há pessoas, eu lembro de um caso de uma moça, que ela, lá dos Estados Unidos, ela foi sequestrada por um rapaz. E esse rapaz, ele deixou ela ter a oportunidade de escrever uma carta para os pais dela. E dentro dessa carta ela falou que falou para os pais dela se despedindo. E ela fala, eu sei que ele vai me matar, mas Deus sabe de tudo. Gente, foi terrível quando eu li aquilo, quando eu vi aquele documentário. E ela fala, Jesus sabe de tudo, e Ele sabe todos os passos, e eu estou voltando para casa, eu estou voltando para Ele. E se tivéssemos só um dia de vida, como se o outro não existisse, o quanto nós teríamos certeza daquilo que a irmã Liz falou. Quantos teríamos certeza de que nós subiríamos e iríamos encontrar com o Pai? Quanto será que a gente se entregaria de verdade, frutificaríamos, entregaríamos o nosso melhor para as outras pessoas, como se não houvesse esse amanhã, como se não houvesse trabalho? Sabe, hoje é só eu e Deus, o que eu tenho para apresentar para Ele? E isso me toca no sentido que, poxa, eu sei que eu posso fazer mais, porque eu faço o meu melhor para tudo. Mas sabe, quando você sente que para Deus você não tem entregado o seu melhor, e eu creio que assim como Deus tocou nessa palavra para mim, eu sei que há pessoas também que podem entregar o seu melhor. Sabe por quê? Porque o arrependimento ele não se trata só de uma pessoa perdida, fora da igreja, se arrepender nesse dia. Amém, se ela vir também, ela é bem-vinda dentro desse corpo. Mas nós precisamos nos arrepender porque nós acabamos nos acostumando com a ideia de que Cristo, Ele está perto de nós e Ele perdoa tudo, Ele ama tudo e nos ama. Estamos salvos. E na verdade, se não perseverarmos até o final, de fato, não estaremos salvos com Ele. Não adianta a gente achar que se a gente levando a nossa vida, faça do jeito que a gente leva, a gente será salvo no final de tudo. Como se Deus ele fosse até injusto, eu diria. Na verdade, Deus é justo em provar a gente e trazer uma colheita de acordo com aquilo que a gente tem plantado no meio do caminho. Porque aqueles que semearam chorando, eles farão a colheita sorrindo.
Mas que colheita a gente tem pego daquilo que a gente tem plantado? Como que a gente tem plantado? Se você plantou sorrindo, amém. Mas o que você tem plantado de fato nessa caminhada toda? Amém? E o mais interessante é que se a gente ainda tem tempo de frutificar, existem pessoas também que elas vão secar no meio da caminhada. Há pessoas que vão deixar o ministério. Há pessoas que não vão aguentar a pressão. Há pessoas que vão desistir. Há pessoas que vão mirrar. E há pessoas também que elas serão cortadas. Porque só Deus sabe por quê. A gente não precisa saber o porquê, a gente precisa perseverar até o final. E assim como eu creio que há pessoas que vão deixar a caminhada, há pessoas que vão sair, há pessoas e etc., eu creio também que há pessoas que elas vão frutificar mais. Talvez 10, talvez 5, talvez 100, elas vão frutificar mais. E eu quero ser a pessoa que frutifica mais. É interessante, a minha gerente da loja, ela sempre fala, eu não quero ser melhor que ninguém, eu quero ser a melhor de todos. Não para me ser o meu ego, não para aumentar aquilo que eu tenho, mas porque eu quero dar o meu melhor em tudo que eu fizer. E é interessante porque eu quero semear cada vez mais, para mim colher cada vez mais, não aqui, mas no céu. No céu eu quero ter uma colheita grande daquilo que Deus tem guardado para mim. Mas para Ele ter algo guardado para mim, eu preciso começar a plantar onde eu tô e não aonde que eu vou chegar. Porque não tem como eu plantar lá assim depois que chegar lá, porque até lá, né? Só Deus sabe. Mas eu quero ser aquela que planta 10 vezes mais e que colhe ainda 100 vezes mais. Que está frutificando cada vez mais, porque o nosso ministério ele só vai fazer sentido a partir do momento que a gente frutificar. Porque assim, aquele pontinho que ele está frutificando vai abalar todo ao redor, que está sendo iluminado, que está colhendo os frutos, está vendo os frutos daquela pessoa que era de uma forma e está mudando. Eu sempre gosto de pensar também que talvez você não colha da melhor forma. Talvez as pessoas não vão gostar de você. Talvez elas vão te esnobar. Talvez você seja demitido. Talvez vários talvezes. Mas o importante é que você sabe que a caminhada está valendo a pena. A caminhada, você está perseverando ao ponto de tantas coisas acontecerem com você e você está certo daquilo que você tem feito. Que não importa o que aconteça no mundo, o importante é que eu estou firme em Deus. A minha fé ela é inabalável. As minhas frutas elas estão vingando. Talvez o outro olhe de cara feia para mim. E o outro já olha querendo ser parecido comigo, porque não é eu que reflito a mim, mas é Deus que está sendo refletido através da minha vida. E isso são frutos, e são frutos bons. Lá em Gálatas, para mim estar finalizando nessa noite, em Gálatas 5:22, fala assim: mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. E contra essas coisas não existe lei. Existe também um outro versículo que eu acabei não anotando, mas fala aqui também para a gente mostrar frutos de arrependimento nas nossas ações. E tudo isso está englobalizado dentro dos nossos frutos. Pode ser fruto de arrependimento, pode ser frutos de almas, pode ser na sua personalidade, pode ser no seu caráter, pode ser na sua vida. O importante é que você mostre que quem está no comando do seu coração, da sua mente, não é mais você, mas é o Cristo que vive e reina para todo sempre. E que isso seja mostrado, porque a partir desse momento que mostrarmos, estarmos com o fruto certo, aí vai fazer sentido a igreja. Aí a igreja será avivada e será tomada de uma maneira que nunca vimos em lugar algum na história do Brasil, dos Estados Unidos, do Japão. Não importa onde, o importante é que venhamos dar os melhores frutos. E mesmo que seja só nós. Tem muita gente que gosta de pensar também que eu estou fazendo a minha parte, mas e fulano não está fazendo a parte dele, mas cuida do seu fruto, cuida da sua árvore, aduba ela direitinho, faz o seu melhor, faz o enxerto, não sei, faça a sua parte. O outro, se ele quiser, amém, deixa Deus tratar no tempo certo, ele está dando a oportunidade para cada um frutificar e o importante é que façamos a nossa parte. Se cada um se conscientizasse dentro daquilo que Deus ele fala com nós e através da sua mensagem, a gente viria como a igreja ela estaria diferente nos dias atuais e eu creio que estaria mais firme e forte. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade. Amém.